A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 18. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. A palavra de Deus não está algemada. Foi o próprio apóstolo Paulo que disse. Ele estava entre correntes, cadeias, prisões, algemas, mas a palavra de Deus não. E é exatamente isso. Nós temos que propagar, anunciar, pregar a palavra de Deus. Enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto nós podemos. Então, Paulo está dizendo, ó, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Porque sim, os Tessalonicenses são frutos, né, da pregação do apóstolo Paulo. 2. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Sabemos que há lobos disfarçados no meio das ovelhas, com o único objetivo de fazer mal. O Senhor Jesus disse, né? Eu não peço que tu tires eles do mundo, mas que os livrem do maligno, do mal. Então, o que Paulo está dizendo? Orem para que nós sejamos livres das pessoas perversas e más. Que Deus nos livre das ciladas, das emboscadas, das pessoas traiçoeiras, falsas, dissimuladas, que armam contra nós, né? Essas são as pessoas perversas e más, que se infiltram na igreja, no meio do povo de Deus, para fazer mal. Que Deus nos livre. 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. De novo, muito semelhante ao que o apóstolo João falou. Filhinhos, lembra quando a gente estudou? Então, nós sabemos que o adversário das nossas almas não tira folga, não tira férias. Ele nos perturba. O trabalho dele é nos atormentar, nos acusar, nos condenar, nos infernizar. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Deus é fiel, o Senhor é fiel. Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Nós devemos orar no Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E tu tem que orar, tu tem que profetizar, tu tem que abençoar. Porque tu tem um Deus que é fiel. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra, nos guarda. 4. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Então aqui Paulo está falando do quê? Do amor e da perseverança. Lembra da fé, da esperança, da graça, do Espírito Santo, tudo que é da prática cristã. Vocês estão praticando as coisas que lhes ordenamos. E o que é que nós somos ordenados? A obediência, a santidade, ao amor, a alegria, a paz. Tudo que a palavra nos ensina, nós devemos pôr em prática. O perdão, que sabemos que é um dos itens, né, que Satanás mais usa para ferir a igreja, para derrubar homens e mulheres, a falta de perdão, o ressentimento, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Nós devemos praticar o que a palavra de Deus nos diz. E como que tu faz isso? Lendo a Bíblia, orando, pedindo para o Espírito Santo
Enchei-vos do Espírito Santo. E como que tu te enche do Espírito Santo? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando, adorando, enchendo a tua vida, a tua casa, a tua família da presença de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se tu for achado em Deus, achado em Cristo, tu tem que ter esse coração que louva, que adora, que glorifica. E aqui tá dizendo, ó, praticando, quer dizer, é no dia a dia, é de manhã, de tarde, de noite. É na tua casa? É, mas é no trânsito. É no trânsito, mas é no supermercado. É na igreja? É na igreja, mas é no teu trabalho. É no teu trabalho, mas é na academia. É na academia, mas é na vizinhança. Aonde que tu anda? Com quem que tu anda? Tu tem que praticar. Tu tem que colocar em prática. Tu tem que continuar fazendo até a volta do Senhor Jesus. 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Se não tiver amor, nada serei. Se tu não perseverar, tu vai cair. Tu vai desistir. Tu vai tropeçar. Então, Paulo está orando, está abençoando, está pedindo a Deus que o coração de vocês estejam cheios de amor e de perseverança. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Não é pela nossa força, é pelo amor de Deus e pela perseverança de Cristo. 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então, para surpresa de 0 pessoas, nós temos irmãos que vivem de forma desordenada. Sim, é verdade, existem irmãos que não vivem a vida cristã, que não praticam as disciplinas cristãs e espirituais, que não seguem a santa doutrina, a tradição. O que é isso? Nós temos que ter disciplina espiritual, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que frequentar uma igreja, tu tem que trabalhar, tu tem que dar dízimo, oferta, socorrer os necessitados. Tu é pai, tu tem que ser um bom pai. Tu é mãe, tu tem que ser uma boa mãe. Tu é esposa, tu tem que ser uma boa esposa. Tu é marido, seja um bom marido. Tu é filho, seja um bom filho. Quer dizer, o cristão, seja lá o que ele for, seja lá o que ele fizer, tem que ser de acordo com a excelência de Cristo, de acordo com o padrão de Cristo, a estatura do varão perfeito. E aqui, como eu disse, para surpresa de 0 pessoas, tem irmão que vive de forma desordenada. E o que é viver de uma forma desordenada? É sem o que ele falou antes, é sem a prática cristã. E ele começa dizendo, ó, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é muito sério, isso é muito grave. A preguiça espiritual e a preguiça natural, isso é um pecado capital, isso é um demônio, uma potestade. E nós estamos vendo muitas pessoas nessa apatia, nessa inércia, nesse, sei lá, entretenimento, distraídos, anestesiados, né? Vivendo de forma desordenada. 7. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Então, tu imagina, eu tô falando isso agora, 2025, mas Paulo tá falando isso aqui, 50 depois de Cristo, tá? Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Eu posso ordenar vocês, eu posso exigir de vocês, porque eu dei o exemplo. Porque vocês podem olhar para mim e ver o exemplo.
Vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Então, eu tenho moral para falar? Eu tenho autoridade para falar? Eu sou um apóstolo? Então, eu estou ordenando em nome do Senhor Jesus. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, Paulo está tocando um assunto aqui muito forte, delicado, constrangedor, eu até diria, algo que a gente até já estudou, né? Sobre o trabalho. E ele tá dizendo, ó, eu, quando estive aí com vocês, e a gente leu, ele trabalhava noite e dia e noite, para não ser pesado, sabe? Para não explorar, para não se aproveitar. Então ele tem autoridade para ordenar que as pessoas têm que fazer o mesmo, trabalhar, cuidar da sua vida. 9. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Então o que Paulo está dizendo? Eu paguei o preço para que vocês vissem que é possível e que é necessário pagar esse preço. Eu vivi no meio de vocês dessa forma, eu dei o exemplo. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que agir como eu agi quando estava com vocês. Por isso que ele diz que eles podem imitá-lo, porque ele foi um bom exemplo. Em muitas cartas, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Que é o título do vídeo. Quem não quer trabalhar, não coma. Gente, como isso é atual. Por isso que eu queria tanto que vocês estudassem 2 Tessalonicenses. Porque a gente está vendo isso. Adolescentes, jovens, homens, casados. Coisas terríveis nas igrejas. As pessoas não querem trabalhar. E aqui a desculpa é que Jesus estava voltando. Jesus está voltando. E hoje em dia o que é? É gente que não quer trabalhar. Por quê? É porque está esperando a volta de Jesus? Não. Porque quer receber de graça, mas não a graça divina. Quer receber sem esforço, sem suor, sem trabalho. Paulo está dizendo assim, ó, tu quer comer? Então vai trabalhar. Tu quer ter as coisas? Vai trabalhar. Vai te acordar cedo. Vai estudar. Ninguém quer estudar. As pessoas não largam o celular. As pessoas não saem da frente, sei lá, da internet, de jogos, de TV. Quer dizer, tá virando uma coisa muito grave. E aí tu começa a entender que isso tudo faz parte. Lembra no outro capítulo que eu digo que é um jogo que está sendo jogado? Na minha época, tu tinha que trabalhar. Na minha época, tu tinha que estudar. Na minha época, tu tinha que acordar cedo. Hoje em dia, não. Eu vejo os adolescentes, eu vejo, e que eu digo, eu dou graças a Deus que eu me aposentei, né? Porque as pessoas que estão lidando com os adolescentes e com os jovens estão esgotadas, decepcionadas, frustradas. E eu tô falando adolescentes e jovens porque a gente começa a se interessarmos assim pelo trabalho, pelo estudo nessa época. Mas também temos pessoas com 30, 40 anos que não estão trabalhando, que não se formaram em nada, que não fazem nada e que dependem do pai, da mãe, da avó, da igreja, que a gente diz se encostam, quer dizer, tudo isso que é atual, 2025, estava acontecendo nessa época também. Quer dizer, pessoas que queriam os direitos, mas não seus deveres, queriam o descanso, mas não o trabalho, queriam o prazer, né? Queriam desfrutar, mas não queriam se esforçar.
É isso que Paulo está dizendo. Quem não quer trabalhar, que não coma. E se tu quer comer, então vai trabalhar. 11. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Bah! Se tu não trabalha, é óbvio que tu vai ocupar teu tempo fazendo alguma coisa, né? Já tem um ditado muito certo e verdadeiro. Mente vazia, oficina do diabo, não é? Se tu viver no ócio, se tu não fizer nada, tu já tá no time de Satanás. Porque Jesus disse, o meu pai trabalha, eu trabalho. O trabalho é uma bênção. E sim, nós temos descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Mas enquanto é dia, tu tem que trabalhar. E a gente viu, né, em Gênesis, o que Deus falou pro homem, principalmente, sobre o trabalho. E aí eu vou usar uma frase muito verdadeira. Vá cuidar da sua vida. Porque se a pessoa não trabalha, óbvio que ela vai fazer alguma coisa. E ela vai fazer o quê? Cuidar da vida dos outros. Se intrometer na vida dos outros. Dar palpite na vida dos outros. Dar opinião, criticar, incomodar os outros. Então Paulo está dizendo, eles não trabalham e se intrometem na vida dos outros. Então estão errando, estão pecando 2 vezes. 12. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, como seu próprio pão. Então, cuidem da sua própria vida. Vão trabalhar na paz do Senhor Jesus. Todos nós recebemos um dom, um talento, uma graça, uma vocação, uma habilidade, uma capacidade. Então, coloque isso em prática. Vai trabalhar, vai estudar, pede ajuda, te esforça, te levanta, seja forte e corajoso, né? O Senhor vai te abençoar, porque Ele está dizendo isso. Vai trabalhar tranquilamente e vai comer o teu próprio pão. Isso é digno. E isso dignifica. 13. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Paulo fala muitas vezes sobre isso. A gente não pode desanimar. Tu tem que perseverar. Tu tem que ficar firme. É só por hoje. É o dia de hoje. Não sofre pelo dia de amanhã, nem pela semana que vem, nem pelo mês que vem, nem pelo ano que vem. Vive o hoje. Faz o melhor hoje. Te esforça hoje. Faz o bem hoje. E confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Não te cansa. Não desanima. Te fortalece no Senhor. 14. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata, identifiquem, e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Paulo está dizendo assim, ó, eu vou falar do meu jeito, dá um gelo, tá? Te afasta, faz a pessoa sentir que tu não gostou, que tu não tá concordando, mas tu não vai ficar de mal. Tu não vai tratar como inimigo, porque ele é um irmão. Mas ele tá no erro. Então, tu vai falar com o teu irmão, tu vai orar, tu vai abençoar, tu vai fazendo. Mas se o irmão não mudar, o que ele tá dizendo? Ó, não se associem com ele. Não fica passando a mãozinha por cima. Não fica, sabe, dando tapinha nas costas. Não é isso que a palavra indica. A pessoa tem que mudar de vida, ela tem que sentir o drama, né? E mudar de vida. Mas não tratem como inimigo. 16. Que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Então, Paulo fala para nós sobre a paz. A paz, ela é o árbitro nos nossos corações. Ela é um selo, ela é uma garantia de que a gente está fazendo a vontade de Deus. Então, que tudo que a gente faça seja com paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E aí ele fala sobre a assinatura. Lembra que eu falei para vocês que Silas e Timóteo
eram coautores da carta, assim como a primeira. Então a gente imagina que Paulo ditava, né? Ele conversava, contava, e eles escreviam, porque aí ele diz, ó, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Muitos acreditam que ele já, de tantas situações e espancamentos, e, enfim, tudo que Paulo sofreu, ele já tivesse uma baixa visão, umas dificuldades, coisas que aconteciam. E também porque ele era o apóstolo, né? E eles eram jovens. Então a carta era de Paulo, mas os outros escreviam, eles eram escribas. E aqui o que a gente vê? A assinatura era de Paulo. E ele diz que isso era um sinal em cada carta. Assinatura, né? 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, a carta termina com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino esse estudo de 2 Tessalonicenses abençoando cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Que nós possamos ser esta igreja acordada, vigilante, sóbria, cheia da palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações. Que nós possamos aguardar a vinda do Senhor Jesus em santidade, em santificação, cheios do Espírito Santo, louvando, adorando e discernindo o tempo que a gente está vivendo. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu agradeço por mais esse estudo. Vocês amanhã terão o Evangelho de Lucas, o último estudo do ano de 2025. Eu agradeço até aqui todos que acompanharam, curtiram, comentaram, compartilharam. Que Deus abençoe cada um de vocês.